que num canal que se propõe falar de evangelho, de Bíblia, está se falando de cosmogonia? Eu peço a você que tenha um pouco mais de paciência de escutar esse tonto aqui, porque é, é muito difícil, senão, arrisco a dizer, que é de total incompreensão para quem quer realmente ler as Escrituras, a Bíblia, se não tiver um olhar de onde o povo de Israel, os mais antigos, saíram. A posição geográfica do Estado de Israel hoje, então nos dias de 2000, 2500 ou 3000 anos, ou há 3.200 anos atrás, como alguns sugerem que se dá a origem do povo, se bem que Israel Finkelstein, ele desmonta no seu livro A Bíblia Desenterrada, ele desmonta essa origem como se é conhecida através das escrituras, porque ele mostra que são dois povos distintos, Judá e Israel. Mas não dá para tratar nisso aqui. Então, por que é importante estudar cosmogonia? Por um fato muito simples. A Israel sai exatamente desse mesmo caldeirão, dessa bacia aqui que é o Iraque, ele está por aqui inserido aqui. E esse aqui era o grande caldeirão, vou usar essa expressão, era um grande caldeirão que, que existia naquela época. Mesopotâmia, Ur dos caldeus, Caldeia, Assíria. Aí você vai ver tudo isso ali no crescente fértil. Israel sai dali. Então, por essa primeira cosmogonia, que é a que eu falei, nós já temos uma ideia de que dali já sai também a, a ideia de um mar primordial, de uma visão de mundo muito peculiar, não de planeta, né? Não se tem planeta ali. Tem só essa regiãozinha que está aqui englobada aqui, próximo de Irã, Iraque, entre os rios Tigre e Eufrates. Surge dali. Os sumérios surgem dali. Data aqui, os mais antigos achados de arqueologias vão dizer que o início tem a 4.500 anos, outros a 3.500 anos. Quando que de Israel e Judá vai, segundo os mais antigos, de 1.000 anos. Então, sai tudo desse caldeirão. Entender cosmogonia é muito interessante. Espero que vocês tenham um pouco de paciência, porque vocês irão ver ao longo desses vídeos que hoje a palavra cosmogonia não se usa mais, porque não tem mais mito de criação de nada. Hoje, com a internet, com as transmissões em tempo real, não tem mais o que se fazer em termos de mitologia. Mas todos os povos antigos tinham as suas mitologias, suas cosmogonias, como que era a criação, não do planeta Terra, mas como era a criação daquele povo especificamente, com os seus deuses, todos babilônicos, sumérios, acádios, Egito, tudo aquilo ali, Israel, Irã, né? A própria China vai ter seu mito da criação, Japão, os incas, os astecas, os índios, os indígenas brasileiros com seus mitos, os africanos, todos antigos tinham os seus mitos da criação com seu próprio, com a sua própria terra, com os seus próprios humaninhos e com a sua própria cúpulazinha cobrindo aquele território. Isso era a ideia de mundo que eles tinham. Quando chegava um outro maior,
trazia, incorporava mais pessoas, a cúpula era maior porque a conquista, eles se expandiam, era maior. Depois vinha um outro ainda maior com os seus outros deuses, então isso aqui já sai, se expande o reino, se torna maior ainda, com mais deuses, até que isso vai ser desmontado 500 anos antes de Cristo, com a reforma de Josias. Josias dá uma punhalada em todos os deuses e diz que o único Deus que tem é o Deus de Israel. Mas o Deus de Israel era só um Deus, e era um Deus da montanha, um Deus pequeno. A minha ideia aqui não é desconstruir e nem tirar a crença de ninguém. É história. É só entendermos a história. Mas aí a gente costuma dizer, não, a minha história é a verdadeira, a sua é a falsa. Então a cosmogonia de Israel é a verdadeira. As outras cosmogonias dos egípcios, dos babilônicos, que são povos mais antigos, são mentirosas. É muito cômodo, né? É muito fácil. A minha religião é certa, a sua está errada. E até no meio evangélico, não, o evangelho que prego na minha denominação é o mais certo do que na sua. É o que a gente está vendo aí, essa briga louca desenfreada entre os evangélicos, que os evangélicos são, dentro dos evangélicos, os evangélicos são mais certos, de uma forma simbólica. É a mesma coisa, que tem uma denominação com as suas crenças, com o Cristo, só o Deus único aqui. Algumas têm uns outros, acrescentam alguns outros santos, né? Mas a evangélica também tem seus deuses, não se iludam não. Aí aqui tem uma outra denominação evangélica com as suas crenças com a mesma, com o mesmo Deus principal, Jesus, mas com crenças diferentes que vivem se degladiando uma com a outra. Isso a história se repete, não há nada de novo nisso desde a antiguidade. Os povos tinham a sua cosmogonia, o seu mito de criação do seu mundo. Chegava outro povo que invadia, ou por invasão, ou por expansão territorial, cultural, traziam os seus deuses do seu panteão e acrescentavam. Outros deuses eram substituídos, outros deuses eram incorporados. E assim chegava isso até que se tornou a Babilônia, que se torna o primeiro grande império, vamos dizer assim, que vai correndo todo o crescente fértil, o norte todo da África, pega regiões ali do Tigre, Eufrates, e ali sobe ali pelo parte do Irã, e o Império Babilônico vai crescendo, aí depois tem o Império Assírio, aí depois tem o Império dos persas, aí depois tem o Império dos gregos, depois tem o Império dos romanos, e cada império vai acrescentando os seus deuses. É assim. Por isso que eu peço paciência para que vocês me escutem e não acreditem no que eu estou falando. Vá buscar. Hoje, no pleno século XXI, nós temos uma ferramenta chamada internet. Você tem aí, dá o Google Academia, e você vai ver muitos artigos científicos. Não é coisa de invenção de ninguém, não. Vai lá. Você tem esse recurso na sua mão. Basta ter uma internet e um aparelho de celular para você descobrir. Aqui a ideia não é desconstruir a igreja nem a religião. É só entender de onde nós saímos para que ninguém roube o nosso raciocínio, porque infelizmente nos nossos dias as pessoas deixam serem sequestradas nas suas mentes, na sua forma de pensar. É uma loucura só. Então, a ideia aqui é que vocês entendam e cheguem no momento que vocês possam dizer: caramba, é assim. Então, tem muita semelhança. Os sumérios são mais antigos, então comecemos por ele. Passemos pela cosmogonia da Acádia, da Babilônia, dessas principais para a gente entender o que eu estou falando. Porque desse caldeirão, volto a dizer, desse caldeirão, Israel sai também. E tem a sua cosmogonia. Gênesis 1, 2 e 3, e a gente vai entendendo até o sexto, capítulo 6 ali. É lógico que está recheado de mitologia. A criação é uma cosmogonia de Jerusalém, de Judá.
Mas nós, quando lemos aquilo, não, ali entendemos que a criação não é nem mais do planeta Terra. Há 2.500 anos eles não tinham noção do que era planeta Terra. Eles não conheciam as ilhas, não conheciam o Japão, não conheciam as Américas, que vem ser descoberta há 1.500 anos. Não que não tivesse habitantes ali, mas que se foi descoberta 1.500 anos depois. Eles não tinham acesso a isso. Eles não tinham acesso. O grande período das grandes navegações se dá muito tempo depois. Então eles não tinham noção nenhuma do que era a Austrália, do que era Madagascar, do que eram as Filipinas. Não entendia jamais o que eram os polos. Então tenham um pouco de paciência e me acompanhem nessa caminhada e depois pesquisem e vejam se isso faz sentido, se isso é real ou não. Para quê? Que quando você estiver dentro da religião ou dentro da denominação que você fizer parte, mas vá de forma consciente, sem permitir que ninguém roube a sua memória, roube a sua capacidade de raciocínio, porque na grande maioria a religião serve como domínio e controle. Domínio e controle. O meu esforço aqui, do lado de cada tela, é de que você pense com a sua própria cabeça. Analise os fatos e veja, analise. E que entendo toda a disposição de amar o Criador, o Deus, que seja, mas faça isso com consciência. Não porque alguém diz que ele existe porque ele é assim ou assado. Faça isso com a sua própria consciência.